Fala pessoal, o vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês alguns detalhes sobre tabelas de dados, né, que a gente usa para análises no Jump. Então eu tenho aqui uma tabela de dados bem simples, né, alguns detalhes que a gente precisa prestar atenção quando a gente está fazendo análise de dados, né, que são importantes para nós. Aqui nessa região do Jump a gente tem a quantidade de colunas e quantas delas estão selecionadas, né? Se eu clicar aqui, por exemplo, selecionar essas duas colunas, aparece 5/2. Eu tenho 5 colunas, duas delas estão selecionadas. Se eu tiver linhas selecionadas, aqui embaixo tem todas as informações sobre as linhas. Eu tenho 60 linhas no total dessa tabela, 11 delas estão selecionadas. Se eu quiser desselecionar elas, né, parar de selecionar elas, eu posso simplesmente clicar aqui em ESC. Tá? Então, cliquei ESC no teclado e eu parei de selecionar. Então vamos lá, né? É uma tabela simples, 5 colunas, 60 linhas, eu tenho algumas informações aqui, eu tenho do meu processo, né? Eu tenho uma variável resposta, o nosso y, e alguns detalhes que algumas pessoas, alguns alunos meus questionam se tem algo para ser feito antes de fazer as análises. Sim, dá para a gente organizar bem essa tabela, tá? Por exemplo, a única coluna aqui que é um valor contínuo para nós é o nosso y, né? A nossa variável resposta. O restante elas são informações, nesse caso aqui são fontes de variação, né, do nosso estudo, então eu venho aqui, estão as 4 colunas selecionadas, eu venho com o botão direito aqui em cima desse triângulozinho azul, esse triângulozinho azul significa que esta coluna ela está sendo entendida, né, pelo software como uma variável contínua, como um valor, né, um número, só que aqui a gente vai mudar para nominal, porque são fontes de variação. São dias, são turnos diferentes, são máquinas, são peças, então isso vai fazer a diferença no momento, por exemplo, de você calcular componentes de variação, fazer cálculos estatísticos. Isso pode alterar os seus resultados simplesmente pelo fato de você ter aqui contínuo, nominal ou ordinal, né? Outros detalhes importantes, né? Eu quero criar novas colunas, eu posso dar 2 cliques aqui, né? E eu posso ir criando novas colunas, assim como eu posso criar novas linhas simplesmente dando 2 cliques ou botão direito New Columns, botão direito aqui New Rows, né? Então aqui, ó, Add Rows, né? Então eu vou excluir essas aqui, delete rows, né? Aquela função ali é um pouco diferente. Aqui eu vou deletar estas colunas também. Matheus, eu quero mover esta coluna daqui para lá. Eu não consigo simplesmente fazer assim. Eu tenho que deixar o mouse clicado aqui por alguns segundos e aí depois eu consigo arrastar ela para onde eu quiser, tá? Então tem gente que gosta de colocar o Y aqui na primeira coluna, porque na hora de fazer as análises ela vai aparecer como a primeira opção, né, de coluna para você colocar. Eu vou deixar do jeito que estava antes, tá? Outros detalhes importantes. Eu quero colocar o nome das máquinas, dos turnos e dos dias. Como que eu faço isso? Eu posso selecionar essa coluna aqui, vir aqui na opção Calls, que é tudo que você pode fazer nessa coluna, e clicar em Recode, né? Esse Recode é uma recodificação, né? Então eu vou trocar a máquina 1 por máquina brasileira, por exemplo, e a máquina 2 por máquina chinesa. Tá? Ele apareceu uma mensagem que eu estaria trocando de um valor contínuo para um texto, né, para um caractere. Então ele colocou aqui, ó, converter para caractere. Se eu deixar essa função de nova coluna aqui, ele vai criar uma nova coluna chamada máquina 2.
eu não quero, eu quero que ela seja feita no próprio lugar. Então eu vou clicar aqui e vou selecionar a opção In Place. Tá? Quando eu fizer isso, no mesmo lugar ela vai recodificar. Brasileira, chinesa. Eu posso fazer isso também para o turno, tá? Então vamos lá, Recode. Aqui vamos colocar manhã. Ó, converter coluna para caractere? Sim. Ok. E aqui vamos colocar tarde. No mesmo lugar, alterei. O dia, a mesma coisa. Vamos também alterar esses dias. Então aqui temos 3 dias, eu quero colocar segunda, segunda-feira, yes, quarta-feira e sexta-feira. Então, no mesmo lugar, recode, ok? São detalhes, as peças eu posso deixar desse mesmo jeito. Outros detalhes que a gente pode fazer para deixar a coluna, a tabela bem organizada para fazer uma análise, seja ela de carta de controle, seja ela de variability, seja ela Graph Builder, né? Fazer algumas análises estatísticas. Eu posso, na coluna da resposta, eu consigo, nas propriedades da coluna, colocar, por exemplo, limites de especificação, né? Eu coloco aqui dentro dessa aba da própria coluna Y, as propriedades dela, na parte de, vamos repetir aqui, ó, na parte de propriedades da coluna, Spec Limits, eu colocar aqui o limite inferior de especificação, por exemplo, 32, e o limite superior de especificação, 32.2. Eu tenho a opção de aparecer como linhas de referência nos gráficos, tá? Então, se eu for fazer um variability, por exemplo, depois, se eu deixar clicado aqui, vai aparecer. Se eu fizer uma carta de controle, vai aparecer também. O problema, muitas vezes, é que, dependendo da carta de controle, a gente não deveria colocar limites de especificação. Se você deixar isso aqui flegado, selecionado aqui, ele vai aparecer. Okay? Então posso fazer isso aqui também, aparecer um asterisco aqui do lado dessa coluna dizendo que algo foi feito nela. Tá? Algo interessante também é a ordem, como isso aparece dentro dos nossos gráficos, né? Por exemplo, segunda, quarta e sexta-feira. Vamos supor que você faça um gráfico e ela não aparece na ordem correta, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e alterar a ordem com que isso vai aparecer. Se eu fizer um gráfico do jeito que está aqui agora, quarta-feira vai aparecer antes de segunda e vai aparecer quarta, segunda e sexta. Por exemplo, vamos fazer um Graph Builder rápido aqui, ó. Se eu colocar dia aqui embaixo, quarta-feira vai aparecer antes de segunda, né? Segunda apareceu no meio aqui, então não é essa ordem que eu quero que o gráfico seja feito. Eu quero alterar a ordem dos meus dias. Então eu vou pegar segunda-feira aqui e jogar para cima. Agora ficou segunda, quarta e sexta-feira. Então dei um OK. Agora se eu for fazer um gráfico, alguma análise sobre dias, vai aparecer segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira. Então são detalhes importantes também. Vamos supor que eu quisesse agora selecionar esses dados e ordená-los do menor para o maior, colocá-los em ordem crescente. Eu venho aqui com o botão direito em cima dessa coluna, Sort. Esse Sort Ascending significa ordenar de forma crescente, né, de forma ascendente. Então eu vou clicar aqui e ele vai ordenar os valores do menor para o maior. E a gente vai ter lá que a peça que tem o menor valor é a peça 45, a peça que tem o maior valor é a peça 30. Se eu quiser ordenar por máquina ou por turno por dia, a mesma coisa. Eu vou colocar aqui tudo que é referente à máquina brasileira antes do que a chinesa. Eu vim aqui e dei um Sort Ascending. Mesma coisa para o turno. Eu quero ordenar, quero colocar manhã e tarde.
ele vai separar esses meus dados. Se eu quiser voltar, como eu tinha, eu posso dar Ctrl Z, né, para desfazer, ou eu posso vir aqui e ordenar novamente essa coluna das peças do 1 até os 60. Ok? Então essas são as dicas básicas aí para quem está começando com o Jump, são detalhes bem importantes que fazem toda a diferença no momento que nós estamos fazendo análise estatística aí dos nossos dados. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo e nos vemos no próximo.